Fala galerinha, eu sou o professor João Lopes da disciplina de matemática e o vídeo de hoje é sobre ordem e classe. Simbora! Leitura e escrita dos números. O nosso sistema de numeração segue algumas regras para facilitar a sua leitura e escrita, então leia com atenção. As três ordens são elas: unidade, dezena e centena. Unidade simples é a primeira classe, organizada da direita para a esquerda. Os números seguem a primeira ordem, unidade, a segunda ordem, dezena, e a terceira ordem, centena. Pessoal, é aquela tabelinha: unidade, dezena, centena. Lembram da tabela? Pois é, usamos ela na unidade simples. Classes. Cada classe é dividida em três ordens. Assim, a segunda classe são dos milhares, referente à quarta, quinta e sexta ordens. A terceira classe dos milhões, referente à sétima, oitava e nona ordens. A quarta classe são dos bilhões, referente à décima, décima primeira e décima segunda ordens. Vamos agora avançar um pouquinho para vocês entenderem de forma visual. Aqui tem um exemplo, do que vocês já conhecem como unidade, dezena, centena, milhar. A milhar é a unidade de milhar. Então veja as quatro primeiras classes e suas respectivas ordens. Primeira classe, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A primeira ordem é referente às unidades. A segunda ordem, a dezenas. E a terceira ordem, a centena. Essa é a primeira classe, unidades simples. Segunda classe, referente à quarta, quinta e sexta ordem, tendo unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Esta é a segunda classe. Terceira classe, sétima, oitava e nona ordem. Observem que sempre vai de 3 em 3, que é justamente a unidade, dezena e centena. Na terceira classe, a unidade, dezena e centena é referente à casa dos milhões. E a quarta classe, mesma coisa. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Esta é a quarta classe. E assim segue quinta classe, sexta classe. Então observa, leitura e escrita. Observe que cada classe tem suas respectivas ordens, como explicado no slide anterior, sendo essa uma forma ilustrativa de mostrar cada uma das partes que representam o todo, nas regras estabelecidas. Então sempre vai seguir essas regrinhas, sempre da direita para a esquerda, a cada 3, unidade, dezena, centena, pula a classe, avança para a próxima classe, aí repete, unidade, dezena, centena, só que a ordem vai crescendo, sempre da direita para a esquerda. Para facilitar, vamos ver agora alguns exemplos. Decomposição dos números. Observe alguns exemplos de como é feita a decomposição dos números, isto é, a separação em ordens e classes dos algarismos. Então vamos ler aqui alguns exemplos, por extenso. Primeiro exemplo: 421.738.596. Esse exemplo aqui na tabela está nessa linha. 421.738.596. Então, por exemplo, se em uma questão perguntar o algarismo 7 desse número pertence a qual classe? Então você tem que identificar,
pertence à segunda classe. E em qual ordem ele pertence? Aí basta ir contando, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Então o algarismo 7, ele pertence à sexta ordem da segunda classe. Não esquece, sempre é da direita para a esquerda. Vamos para o próximo exemplo. 52.837. Tá aqui, ó, nessa linha. 52.837. Se eu perguntar o número 8, né, o algarismo 8, ele pertence a qual classe? Ele pertence à primeira classe, unidade simples de centena, ó, porque ele está na coluna da centena. E o 8 está na primeira classe. Tranquilo, né? Fácil, fácil. Vamos para o último exemplo. 1 bilhão. Tenho aqui, ó, 1 bilhão. Primeira classe, ó, até 1000. Segunda classe, terceira classe. Então, o algarismo 1, ele pertence a qual classe? O algarismo 1, ele pertence à quarta classe. E em qual ordem ele pertence? Só contar, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, décima ordem. Então, o número 1 bilhão, o algarismo 1 desse número, ele pertence à décima ordem e está na quarta classe. Bem simples, né? Sempre é do mesmo jeito. Você tem que aprender, ó, observa e entende que sempre é da direita para a esquerda, de 3 em 3. A cada 3 ordens, avança uma classe. Tranquilo, né? Bem simples. Agora é com você. Relembre esse conteúdo, pesquise sobre o assunto, veja exemplos no seu livro, leia em apostilas, faça resumos em seu caderno, procure resolver questões, aprimore seus conhecimentos e suas habilidades. Estudar é o caminho. Importante, se você tiver alguma pergunta ou sugestão, é simples. Basta se inscrever em nossas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo. Desde já, muito obrigado. E se realmente gostou do nosso conteúdo, então se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, nos siga em nossas redes sociais. Nossos resumos também são postados em uma página no Instagram, chamada Mulatoteca. Então compartilhe aí com os amigos, salva o vídeo e até a próxima, pessoal. Lembre, matemática é fácil, fácil. Valeu!